Mais de uma agravante ou atenuante. Artigo 74. Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação. Concurso de agravantes e atenuantes. Artigo 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido. Majorantes e minorantes. Artigo 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável. Artigo 58. Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Pena base. Artigo 77. A pena que tenha de ser aumentada ou diminuída, de quantidade fixa ou dentro de determinados limites, é a que o juiz aplicaria se não existisse a circunstância ou causa que importa o aumento ou diminuição. Criminoso habitual ou por tendência. Artigo 78. Em se tratando de criminoso habitual ou por tendência, a pena a ser imposta será por tempo indeterminado. O juiz fixará a pena correspondente à nova infração penal, que constituirá a duração mínima da pena privativa da liberdade, não podendo ser, em caso algum, inferior a 3 anos. Limite da pena indeterminada. Parágrafo 1º. A duração da pena indeterminada não poderá exceder a 10 anos, após o cumprimento da pena imposta. Habitualidade presumida. Parágrafo 2º. Considera-se criminoso habitual aquele que, alínea A, reincide pela segunda vez na prática de crime doloso, da mesma natureza, punível com pena privativa de liberdade em período de tempo não superior a 5 anos, descontado o que se refere a cumprimento de pena. Habitualidade reconhecível pelo juiz. Alínea B. Embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a 5 anos, 4 ou mais crimes dolosos da mesma natureza, puníveis com pena privativa de liberdade, e demonstra, pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto, acentuada inclinação para tais crimes. Criminoso por tendência. Parágrafo 3º. Considera-se criminoso por tendência aquele que comete homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, e pelos motivos determinantes e meios ou modo de execução, revela extraordinária torpeza, perversão ou malvadez. Ressalva do artigo 113. Parágrafo 4º. Ressalvado em qualquer caso o disposto no artigo 113. Crimes da mesma natureza. Parágrafo 5º. Consideram-se crimes da mesma natureza os previstos no mesmo dispositivo legal, bem como os que, embora previstos em dispositivos diversos, apresentam pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes caracteres fundamentais comuns. Concurso de crimes. Artigo 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas. Se de espécies diferentes, a pena única é a mais grave.
mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no artigo 58. Crime continuado. Artigo 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro. Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima. Limite da pena unificada. Artigo 81. A pena unificada não pode ultrapassar de 30 anos, se é de reclusão, ou de 15 anos, se é de detenção. Redução facultativa da pena. Parágrafo 1º. A pena unificada pode ser diminuída de 1/6 a 1/4, no caso de unidade de ação ou omissão ou de crime continuado. Graduação no caso de pena de morte. Parágrafo 2º. Quando combinada a pena de morte como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, aquela corresponde para o efeito de graduação, a de reclusão por 30 anos. Cálculo da pena aplicável à tentativa. Parágrafo 3º. Nos crimes punidos com a pena de morte, esta corresponde à de reclusão por 30 anos, para cálculo da pena aplicável à tentativa, salvo disposição especial. Ressalva do artigo 78, parágrafo 2º, letra B. Artigo 82. Quando se apresenta o caso do artigo 78, parágrafo 2º, letra B, fica sem aplicação o disposto quanto ao concurso de crimes idênticos ou ao crime continuado. Penas não privativas de liberdade. Artigo 83. As penas não privativas de liberdade são aplicadas distinta e integralmente, ainda que previstas por um só dos crimes concorrentes. Capítulo 3. Da suspensão condicional da pena. Pressupostos da suspensão. Artigo 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser suspensa por 2 anos a 6 anos, desde que, inciso 1, o sentenciado não haja sofrido no país ou no estrangeiro condenação irrecorrível por outro crime, a pena privativa de liberdade, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 71. Inciso 2. Os antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Restrições. Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto, graduação ou função, ou a pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva. Condições. Artigo 85. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinada a suspensão. Revogação obrigatória da suspensão. Artigo 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário, inciso 1, é condenado por sentença irrecorrível na justiça militar ou na comum, em razão de crime ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade. Inciso 2º, não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Inciso 3º, sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.
Revogação facultativa. Parágrafo 1º. A suspensão pode ser também revogada se o condenado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Prorrogação de prazo. Parágrafo 2º. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Parágrafo 3º. Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.